Olá, Hebron. Espero que tudo esteja bem com vocês e que Deus possa abençoar cada vida, cada família. Vivemos tempos difíceis e por isso nós temos que fazer esse vídeo. Não podemos nos reunir na nossa querida igreja, no prédio que Deus nos proporcionou. Confesso a vocês que para mim é um pouco difícil. Eu já ministrei em televisão, em rádio, mas aqui nesta igreja eu estou habituado a compartilhar com vocês da maneira usual, e eu confesso que estou muito nervoso e peço que vocês me perdoem qualquer confusão que eu fizer aqui. Vocês estão em casa, no sofá, nas suas TVs, ou então nos smartphones, Smart TV, claro, e eu pretendo compartilhar com vocês uma palavra de Deus neste domingo. E eu espero que Deus use a minha vida para trazer esclarecimento e um posicionamento cristão para a glória do nosso Deus. Eu gostaria muito que nós orássemos e convido você que está me assistindo a orar comigo agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, Deus de toda consolação e de todo o poder. Neste momento, Pai, nós nos colocamos diante de Ti para pedir a Tua orientação e a Tua ajuda neste momento tão difícil que a população mundial está enfrentando. Em todos os lados existe o grito de socorro, existe o grito da angústia, da perda, da aflição. E existe o silêncio da morte, que tem alcançado milhares de pessoas. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a enxergar a brevidade da nossa vida neste mundo, para que alcancemos um coração sábio, para que nós possamos enxergar as coisas deste mundo, os nossos dias, com a Tua sabedoria, com os Teus olhos, do modo como o Senhor vê a vida. Confesso, Pai, que não sei como orar, mas entrego tudo nas Tuas mãos, porque sei que Tu estás no controle de cada situação. Ensina-nos hoje os Teus pensamentos e os Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, eu quero agradecer o Ministério de Comunicação que está aqui comigo hoje. Está o André, a Camila e o Jefferson, que deixaram a tranquilidade de suas casas para me ajudar, me favorecer, não só a mim, mas a todos vocês que se interessam pela palavra de Deus. Então, como sempre fazemos, declaramos o sentido da palavra de Deus em nossas vidas. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto
para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Podem se sentar. Então, pode se sentar, pode tomar o seu cafezinho, sua pipoca, seu quitute, seu guaraná, sua coca, menos cerveja. E vamos ouvir a palavra de Deus e vamos aprender. Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema: abençoada e oportuna disciplina. O texto base está em Isaías, capítulo 26, versos 20 e 21. Eu vou ler e eu vou colocar aqui no slide e vocês poderão ler comigo. Meu povo, diz Deus, vão para suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por algum tempo, até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Esse texto de Isaías, capítulo 26, versículos 20 ao 21, ele se refere ao período do fim da tribulação, da grande tribulação, para a entrada do milênio, onde o povo de Deus viverá uma vida ressuscitada para com o Senhor. Porém, eu quero usar esse texto, apesar dele ter um sentido muito mais futuro do que presente, mas como ele é verdadeiro em nosso tempo, na sua aplicação. Eles, no caso os versículos, relatam perfeitamente o momento que nós estamos vivendo. O povo de Deus trancado, escondido por algum tempo, e Deus fazendo cair sobre a terra o seu castigo, a sua punição, a sua disciplina, por causa, naturalmente, dos pecados da humanidade. Pois esta não consegue esconder mais os seus mortos e seus erros espirituais e morais. De maneira alguma, eu quero ridicularizar a insegurança que todos estão passando. Longe de mim isto. Mas eu digo o seguinte: para acabar com essa insegurança, é preciso ouvir a voz de Deus e perceber, enfim, que a palavra de Deus é a única verdade. O homem deixou de ouvir a palavra de Deus. O homem deixou de escutar o seu Criador. Vejam bem, um vírus que não pode ser visto pelo olho humano, mas apenas por máquinas laboratoriais, está colocando a economia mundial e a sua saúde em pânico. Governos estão pedindo ajuda. Os grandes empresários começam a entrar em desespero. Hospitais lotados. Histeria e brigas nos supermercados. Nós temos assistido na TV esse tipo de coisa. Até mesmo na Inglaterra, um país onde a educação é vista, é conclamada, é elogiada, onde a calma para se conduzir é reconhecida.
Nós estamos vendo brigas, desespero nos supermercados. A humanidade entrou num espírito de histeria, de terror. Pessoas estão perdendo seus empregos. E a população, em geral, em todo o globo, devido a esta pandemia, completamente aterrorizada. Da mesma forma, o pecado é como um vírus. Ele é a desobediência, a rebeldia, a falta de compromisso com Deus. Este é o vírus que tem atacado, que tem afetado a mente de muitas pessoas. O pecado destrói a dignidade humana, destrói a saúde espiritual, destrói a vida moral, cega a pessoa para uma vida de fidelidade a Deus e com os compromissos que deveriam ter com os princípios elevados do Criador. Famílias estão sendo destruídas, filhos maus orientados. Ontem eu estava assistindo um programa de relance. Uma psicóloga estava na TV, recebendo telefonemas para que ela pudesse dar orientações. Uma menina de 15, 16 anos ligou para lá, preocupado com a pandemia. Sabe qual foi a pergunta que ela fez? Eu posso ou não posso fazer sexo? Pessoas estão morrendo, pessoas estão passando um momento de desespero, e ela preocupada em fazer sexo. Para você ver a condição espiritual e moral do ser humano, uma condição de miséria, uma coisa rasa, sem vida, completamente vazia. No domingo passado, eu compartilhei com vocês algumas coisas. Que nós não devemos ter medo do momento que estamos vivendo. Eu não disse que nós não devemos ter medo desse vírus, da doença. Mas eu disse que nós não podemos ter medo do momento que nós estamos vivendo. Pois nós não nascemos na época errada. Deus determinou que nascêssemos nesta era, neste tempo, e que víssemos tudo isso que está acontecendo. Deus não errou quando nos criou e nos trouxe a este momento. E nós precisamos ter consciência de que tudo que estamos presenciando precisa acontecer. E precisamos entender que tudo isso que estamos vendo é um sinal do final do fim dos tempos, ou do período da graça. Para quem não entende o que é o período da graça, é o período, uma faixa de tempo em que Deus está chamando as pessoas para serem salvas por meio de Jesus Cristo. Você não tem que pagar nada, você não tem que fazer nada, você é chamado por Deus para ser amigo dele por meio de Jesus Cristo. Este é o período que nós estamos vivendo. O período que virá após este será um período que nós chamamos de grande tribulação, onde as pessoas, para viverem para Deus, terão que aceitar a morte, elas serão sacrificadas. Por isso que Paulo diz que este é o tempo, este é o ano aceitável do Senhor, e nós deveríamos aproveitar isto. Tudo isso que estamos presenciando está indicando o final desse período, o período da graça. Várias igrejas continuaram suas reuniões com suas devidas
precauções. Hoje, no momento em que eu estou gravando este vídeo, hoje é dia de sábado, uma pastora foi presa por se reunir com mais de 100 pessoas em uma determinada cidade do estado de São Paulo. Ela transgrediu uma ordem municipal de que não deveria fazer aquilo. Ela saiu da delegacia, foi à igreja e realizou mais uma reunião. Então, nós não queremos transgredir nenhuma lei. Nós queremos obedecer às autoridades, desde que elas não nos impeçam de falar a verdade e de transmitir os princípios do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para a expansão do seu reino. Há igrejas que suspenderam completamente suas reuniões, como é o nosso caso, e nenhuma delas está pecando. Desde que uma igreja tenha permissão para realizar suas reuniões com um número determinado pela prefeitura ou governo, ela pode realizar, tomando cuidados. E se você quiser fechar, por motivos de segurança, as portas da igreja, eu não vejo nenhum problema. Confesso a vocês que eu não gosto de igreja virtual. Deus não nos chamou para que nós fôssemos uma igreja que possa participar de cultos por meio do YouTube, ou Vimeo, qualquer outro meio, qualquer plataforma midiática. O que Deus diz é que nós precisamos congregar. Chegará o tempo em que nós retornaremos a este lugar e vamos nos reunir novamente para cantar, para celebrar a Deus e aprender a palavra do Senhor presencialmente. Mas nós precisamos entender por que nós nos reunimos. Muitas pessoas ainda não entenderam e continuam se reunindo socialmente, fazendo pouco caso. Na verdade, as nossas reuniões devem ser reuniões de treinamento, para que depois nós possamos fazer ou praticar o que aprendemos em nossas casas, nas ruas e no mundo. No domingo último, eu compartilhei com vocês que Jesus é a pessoa mais poderosa que nós conhecemos. Porém, Ele não é obrigado a realizar tudo o que queremos ou desejamos. Mostrei a vocês sobre a futilidade, a insignificância da vida do homem, da vida humana. O homem não é nada. O próprio Deus diz: homem, procure lembrar que você é pó, e para o pó você tornarás. Portanto, sem Deus, o homem não é nada. Eu procurei mostrar a vocês que o mundo sofre, a pessoa afastada de Deus sofre, mas a pessoa que está com Deus também sofre, também fica doente. E epidemias a atingem como a qualquer ser humano. E essas situações nos trazem a noção, implicam a correção e a disciplina divina, para que nós aprendamos a depender sempre de Deus totalmente. Procurei também mostrar que a glória dos prazeres carnais, isto é, a satisfação que o homem tem pelo erro e pelos pecados, o hedonismo, o prazer pelo prazer,
ou o prazer pelos prazeres, fazendo disto um princípio de vida, merece castigo e a consciência de um futuro julgamento divino, severo e justo. Isto que nós estamos vendo não é nada. Os gritos de desespero que nós estamos ouvindo em nosso mundo não é nada, ou não são nada. Imagine como serão os gritos daqueles que um dia serão lançados no inferno após receberem a condenação de Deus. Por isso Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Procurei mostrar que a humanidade, tanto dentro como fora da igreja, precisa se arrepender. Precisa se arrepender dos seus erros espirituais e morais, e se alinhar aos princípios da vida e da verdade divina. Não é mais possível o homem achar que pode ser dono do seu nariz. Não é. Essa pandemia está mostrando que o homem não é nada. Cadê a desigualdade? Esse elemento obscuro colocou todo mundo no mesmo patamar. Rico, pobre, negro, branco, amarelo, vermelho, homem, mulher, não existe diferença. Todos podem ser contaminados. Todos têm que aceitar a mesma regra. Todos têm que aceitar a mesma orientação. Então, o cristão, em particular, precisa aprender que ele também enfrentará sofrimentos. Ele não escapará de períodos de sofrimento. E quando, estando dentro desses períodos de sofrimento, ele precisa aprender a controlar suas emoções, para não perder o juízo e a sede e a fome de fazer a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, você demonstra que o ama. E, ao fazer a vontade de Deus, você será sempre dirigido ao próximo. Jesus disse que o maior mandamento se resume em amar a Deus e amar o próximo. Eu tenho ouvido muitas declarações, e eu coloco algumas aqui. Eu ouvi que nós precisamos repreender Satanás. Nesse momento, todo cristão, toda igreja, precisa levantar um clamor e amarrar Satanás e seus demônios. Eu ouvi também que nós precisamos convocar um jejum, como foi feito no tempo de Esther. Eu ouvi também que precisamos orar a Deus para que Ele dê um fim nessa epidemia. Vamos lá. Repreender Satanás. Satanás não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Vocês se lembram da história de Jó? Vocês se lembram como Satanás interrompeu o caminho de Paulo? Porque Deus queria que Paulo fosse para um outro lugar. Então Deus usa muitas vezes Satanás como seu agente, disciplinador. Deus permite que Satanás bloqueie o caminho, faça alguma coisa, e sem que Satanás perceba, ele está fazendo a vontade de Deus. Assim como alguns rebeldes dentro da igreja, sem que percebam, eles são elementos, são agentes
da soberania divina. Então não adianta repreender Satanás, porque Satanás está fazendo algo que Deus planejou. Alguém diz assim, vamos convocar um jejum, porque estamos vivendo o tempo de Esther. Foi o que eu ouvi em vários lugares. Só que no tempo de Esther, eles queriam exterminar o povo de Deus da face da terra. Esse era o alvo. Eu não vejo o alvo dessa pandemia em exterminar a igreja. A pandemia é uma doença. E como vou mostrar para vocês, eu tenho certeza que isso vem da parte de Deus. Para chamar a atenção de cada um, por causa de seus erros, por causa de sua imoralidade. Alguém diz, precisamos orar para Deus dar um fim nestas coisas que estão acontecendo. Ora, se Deus está provando e chamando pessoas ao arrependimento, como é que você vai orar para dar um fim numa ação de Deus? É impossível. Não é assim. Deus não vai realizar, Deus não vai responder, melhor dizendo, a esses tipos de oração. Nós precisamos ter juízo. Por que nós nunca pedimos que Deus nos dê sabedoria para evangelizar? Por que nós nunca pedimos que Deus nos dê desejo de aprender mais para fortalecer pessoas na fé? Por que nós nunca pedimos que Deus nos dê recursos, tanto financeiros como espirituais, emocionais, para fortalecermos a nossa igreja? Mas basta uma crise e começamos a espernear, começamos a pedir a Deus para nos livrar dela. É impossível. Tudo que está acontecendo precisa acontecer. E por quê? O ser humano, todos nós, distorcemos as leis espirituais e morais de Deus. Sim, os 10 mandamentos. Nós distorcemos, esquecemos aquilo. Vivemos como se aquelas palavras não existissem. E passamos a percorrer o caminho da incredulidade, da infidelidade, da maldade, da perversão, da idolatria, da feitiçaria e até da má alimentação. Quantas vezes Deus disse no Velho Testamento, não comam esse tipo de alimento. Mas o que o homem fez? Comeu. Eu mesmo já comi cobra, lagarto. Não deveria, mas eu não sabia. Mas alguém lá atrás sabia que não deveria fazer isso, mas esqueceu, abandonou, rejeitou, e transformou esta alimentação em uma cultura. Animais que mantêm no seu corpo certos vírus, e que depois, quando nós nos alimentamos dele, acontece isso que está aí. Faça uma análise dos diferentes vírus que assolaram a humanidade, que se transformaram em pandemia. E você vai ver que a base de muitos deles vem da má alimentação, da higiene errada. Então, quando o cristão fala que certos costumes, certas culturas, tanto indígenas como de outros povos,
estão erradas. Os antropólogos nos dizem que somos preconceituosos. Até mesmo pastores dizem: vamos respeitar as culturas. Que cultura existe fora da verdade? A nossa cultura é a verdade. É a verdade que vem de Deus. A nossa cultura chama-se Jesus. E a nossa Constituição está na Bíblia. Então, em primeiro lugar, quero dizer a vocês que os surtos pandêmicos descrevem o alerta divino à humanidade e o seu controle sobre a história. Tudo o que está acontecendo é pela permissão de Deus, porque Ele já havia escrito de antemão que tudo isso está acontecendo. E Deus permite estas coisas para alertar a humanidade dos seus erros. No domingo passado, eu falei que Deus está alertando o mundo, mas hoje eu quero dizer especificamente à igreja. Deus está alertando o seu povo também. As pessoas por aí vivem a perguntar: onde Deus está? Por que Ele permite que tais coisas aconteçam? Outro diz: eu lutei tanto para conseguir o que eu tenho, e agora em poucos dias eu estou percebendo que muitas coisas estão escapando da minha mão. Eu estou perdendo dia a dia o que eu lutei anos para conseguir. E então vem a pergunta fatal: o que tudo isto significa? Todas as perguntas revelam alguma coisa muito importante. Deus não tem sido o verdadeiro tesouro destas pessoas. A palavra de Deus não tem sido o verdadeiro tesouro destas pessoas. Por que eu digo isso? Se Deus não é o tesouro verdadeiro de pessoas, quem não olha para Deus não o conhece. E, portanto, nem poderia saber onde Ele está neste momento da história. Se uma pessoa não tem comunhão com Deus, como é que ele vai saber que ele está envolvido nisso? A coisa mais lógica é: tudo é o diabo. Onde estão os curadores da TV? Onde eles estão agora? Que prometem curas a granel, que se enriquecem com a tristeza e a miséria popular. Curem. Não façam alarde. Curem. Vocês não são nada. Vocês são um bando de mentirosos, apóstolos falsos, que nunca viram o Senhor diante dos seus olhos. Vocês se fizeram o que são e mentem descaradamente às pessoas. Quem não conhece Deus não consegue enxergá-lo neste momento. Quem não conhece a palavra de Deus, como poderá entender os tempos
e o final do fim dos tempos. Quem lê a Bíblia sabe tudo o que vai acontecer. Quem lê a Bíblia sabe que deste momento virá outro, pior, e cada vez pior, 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 pior. No Novo Testamento não existe nenhuma promessa de prosperidade neste mundo. Não existe. A nossa prosperidade está na eternidade. Quem nunca deu verdadeiramente a Deus o que é dele, de quem será o que tem conseguido? Nós roubamos a Deus, damos desculpas, dizemos que nunca temos. Quem não conhece a Deus e não tem compromisso com Ele, conseguirá entender sua mente? Conseguirá entender os seus planos eternos? Claro que não. No Velho Testamento, Deus mostrou o seu poder em várias situações. Ele trouxe pragas e doenças sobre o seu povo e os seus inimigos. E falando dos inimigos do povo de Deus e do próprio Deus, por que não lembrar das pragas do Egito? Que caíram sobre os egípcios, sobre a casa de Faraó. Essas pragas revelaram o poder de Deus. Para forçar o quê? Para forçar Faraó a libertar os israelitas da escravidão, da opressão. E vocês têm as minhas notas em mãos, e eu coloco aí referências para vocês estudarem. Mas enquanto a praga caía sobre o povo egípcio, Deus poupou o seu povo. Isso não é maravilhoso? No Egito havia escuridão, sobre a casa de Faraó, sobre os egípcios havia escuridão, mas sobre o povo hebreu, os israelitas, havia a luz do sol. Gafanhotos lá, mas o céu limpo e cristalino aqui. Pedras de fogo caíram do céu lá, mas aqui havia paz e tranquilidade, celebração. Todos podiam ver aquelas bolas de fogo varrendo o céu e caindo lá, naquele lugar determinado por Deus, passando por suas cabeças, mas nenhuma delas caía no acampamento israelita. Mas em um momento específico daquela situação, Deus se dirigiu ao seu povo e disse algo que está em Êxodo capítulo 15, verso 26. E eu vou colocar aqui no slide para você ver. Diz: se vocês prestarem atenção, reparem na condicional, se vocês prestarem atenção no que eu digo, isto é, na sua palavra, como eu disse no início, nós não podemos deixar de aprender o que Deus diz. E então ele continua: se fizerem o que é certo, não é o que você ou eu pensamos ser o certo, é o que Deus diz que é certo. Não é o que a minha cultura diz que é certo, é o que Deus diz que é certo.
E se guardarem os meus mandamentos? Para guardar os mandamentos de Deus, como é que eu sei que guardo os mandamentos de Deus? Quando eu pratico o que é correto. Como é que eu sei o que é correto? Quando eu aprendo, quando eu escuto e aprendo, dessa maneira eu glorifico a Deus. Então Deus diz: eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. E então ele dá um nome a si mesmo: eu sou o Senhor que cura vocês. Eu sou o Senhor que sara, que cura. Mas repare, para que Deus possa curar, para que Deus possa trazer vida saudável, é necessário atentar ao que Ele diz. É necessário fazer, praticar, se esforçar para praticar o que Ele diz. E é necessário guardar os mandamentos que Ele nos fala. Mas quando eu leio este texto da palavra de Deus, eu percebo que Deus está tentando mostrar algo. Ele está dizendo ao seu povo: vocês não são diferentes das pessoas que estão longe de mim. Vocês não estão isentos das pragas que eu enviei aos seus opressores egípcios. Se vocês não observarem as minhas orientações, vocês sofrerão as mesmas pragas. E o que isso indica? Isso indica que Deus está no controle de todas as doenças e de todas as aflições que atingem a humanidade e o homem. Deus não quer que você sofra. Desobedeça-o. Saia fora da vontade dele. Não dê ouvidos ao que ele diz. Não procure praticar o que ele pede. Não guarde os seus mandamentos. Você pensa que pode seguir Jesus de qualquer maneira? Não pode. Deus sempre alertou o seu povo sobre as consequências da desobediência. E nessas advertências, Deus sempre incluía pragas. Eu vou ler um outro texto que está em Levítico, capítulo 26, versículos 14 ao 17. O livro de Levíticos, algumas pessoas dizem assim: um livro difícil de ler. Concordo, não é fácil ler Levíticos. Mas quando você lê Levíticos à luz da vida de Cristo, quando você olha Levíticos, você percebe que as leis de Deus são leis dadas para proteger seu povo espiritualmente, moralmente e fisicamente. Deus queria colocar sobre a terra uma nação saudável, sadia, cheia de saúde, inteligente. Todas as nações deste mundo que adotaram a palavra de Deus, cresceram, abençoaram outros povos, levaram inteligência, levaram tecnologia, levaram saúde, levaram a paz, levaram um estilo de vida muito melhor. Mas aqueles governos que insistem em desobedecer a Deus, o que eles dão ao mundo? Opressão, miséria, pobreza,
doenças. Porque o que importa é a cúpula, não é o povo. Mas o povo mesmo enganado, ainda diz, esse Deus egoísta, porque ele só quer louvor para ele. Não, ele não quer louvor só para ele, ele quer reconhecimento de que ele é bom. Eu digo que Deus é bom, porque se Deus não fosse bom para mim, eu estaria já destruído, miseravelmente destruído. Graças a Deus que Ele me dá a vitória por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ler o texto. Primeiro os versículos 14 e 15. Porém, esse porém descreve o quê? Algo anterior. O que ele está falando anteriormente? No contexto, Deus fala sobre a importância da obediência. Então, se vocês são obedientes ou desobedientes, ele vai discorrer a ideia daí e vai terminar. E ele diz, porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens, e se quebrarem a aliança que fiz com vocês, veja o que ele diz agora. Então, no verso 16, então eu os castigarei. Olha o que ele diz. Mandarei desastres e doenças e febres que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. Esses sintomas, como em outros textos, parecem muito com o vírus do Ebola. Febre, enfraquecimento do corpo. E então Deus diz, não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Você não deu a Deus o que é dele? E o que você tem, de quem será? Lembra o que Jesus disse? Louco, você que diz que agora pode se regalar, porque você conseguiu agora o que queria, você estocou os seus cereais, e agora você diz, regala minha alma, come, bebe, e eu digo para você, louco! Esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será? No verso 17 diz, isso é muito sério, ficarei contra vocês, e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os perseguir. Quando eu olho a atitude de certos cristãos agora, correndo, desesperados, para lá, para cá, sem entender nada, eu vejo esse quadro, eu vejo isso, porque nós estamos sendo atingidos por esta pandemia também. E se Deus não está agindo como agiu no Egito, é porque Ele também está disciplinando a igreja. Por isso que eu digo, bendita e oportuna disciplina. Porque a igreja precisa ser disciplinada.
Eu pergunto, diante de tudo que lemos, eles observaram as palavras de Deus? Eles obedeceram a Deus? Expressaram prazer na palavra de Deus? Infelizmente não. Claro que não. Então Deus diz, que adianta vocês semearem? Não vai acontecer nada, vocês só vão perder. Hoje em dia os cristãos estão convocando, vamos orar. Eu já vi cartazes no WhatsApp, no Facebook, joelho no chão. Para quê? Vocês vão orar pelo quê? Se vocês têm medo, se vocês têm medo de tudo, vocês têm medo de morrer, vocês não têm certeza de que irão para o céu. Quando Jesus veio no seu tempo, ele se deparou no seu caminho com leprosos, e a lei dizia que você não podia chegar perto deles, mas eles vinham até Jesus, e Jesus os tocou, e não foi só Jesus quem fez isto, muitas pessoas fizeram, muitos seguidores de Jesus fizeram o mesmo, de modo que, se eu estiver vivendo agora, e alguém precisar de uma palavra, eu não vou dar, porque eu estou com medo? Pensa. Vamos jejuar. Jejuar para quê? Você não quer Deus. Você quer o livramento. Jejum para mim não é forçar Deus a fazer alguma coisa. Jejum para mim é um momento em que você tem prazer nele. Se você jejua e não tem prazer em Deus, mas você foca a sua atenção, eu quero alcançar isto ou aquilo por meio de jejum, você é egoísta. Que adianta cantar nas janelas, segura na mão de Deus e vai? Não é isso. Em vez de vocês orarem, jejuarem e cantar segura nas mãos de Deus e vai, se arrependam. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que Jesus pregou quando iniciou o seu ministério. E esta mensagem que deve prevalecer no final do período da graça. Você sabia que em 2 ocasiões Deus destruiu milhares de pessoas do seu povo? Na primeira ele destruiu 14.700 pessoas, na segunda 24.000 pessoas, e eu coloco aí nas notas as referências. Além do mais, depois de Deus ter dado a lei mosaica, os 10 mandamentos, Deus ordenou que o povo a obedecesse. E se não obedecesse, muitos males, como o ebola, como o vírus do ebola, que dá febre, enfraquece o corpo, viria sobre o seu povo. Isto que eu estou falando a vocês são apenas alguns exemplos de muitas pragas e doenças que o próprio Deus provocou. Não foi o diabo, foi Deus. Ele é soberano e ninguém pode ser contra ele. Ninguém consegue ser contra ele. Ninguém consegue ir contra os seus decretos e os seus planos. Eu espero que aquilo que eu estou falando esteja sendo útil e trazendo saúde à sua vida espiritual e moral. Por isso, todos esses atos de Deus não são atos de maldade, mas de bondade. Por isso, em segundo lugar, jamais duvide da bondade, do poder e da misericórdia de Deus. Jamais duvide.
Como é difícil para alguns imaginar um Deus bom e amoroso agindo com ira contra o seu povo, lançando pragas e doenças sobre o seu povo, trazendo sobre ele castigo e punições, disciplina. Mas o problema é que a disciplina de Deus não visa a destruição, mas visa o arrependimento e a restauração. Deus permite que nós soframos para que nos arrependamos, para que confessemos nossos erros, para que enxerguemos que estamos longe. Se estamos sendo atingidos, é porque não estamos andando corretamente perante o Pai. E precisamos ser restaurados. E todos estes atos divinos são atos de misericórdia. Eu vou ler um texto tão conhecido por todos, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Deus diz: quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Neste texto, Deus está usando um desastre para atrair o seu povo para si mesmo, por meio, tendo como objetivo o arrependimento e provocar nas pessoas o desejo de irem a Ele e o aceitarem como seu único Pai Celestial. Mas repare, o povo de Israel, para quem foi escrito isto, eles possuíam uma terra física. A igreja não possui terreno nenhum aqui. O nosso lugar de habitação final é a eternidade. Porém, se existe algo que precisa prosperar, é a nossa vida espiritual e moral enquanto estamos aqui, porque nos tornamos habitação de Deus. No Velho Testamento, Deus deu um lugar ao povo. E Deus pediu que naquele lugar se construísse um templo, para que ele pudesse viver no meio do povo. No nosso caso, somos uma terra onde Deus escolheu você e a mim para habitar. E Ele quer que esta terra progrida, não financeiramente, se socorrer, amém. Mas Ele quer que você progrida na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não espero
nenhuma riqueza neste mundo. Se ela vier, virá porque Deus quer e que eu saiba administrar. Mas segundo os eventos atuais, eu posso perder a riqueza no estalar de dedos. Posso morrer amanhã. A saúde está dizendo que dentro de um mês, a saúde, entrará em colapso. Os melhores planos de saúde não encontrarão lugar para colocar seus clientes nos hospitais. Você que paga um convênio alto, porque diz este é o melhor plano. Imagine, em pleno colapso, você não encontrará lugar. E então imagine, um bom momento para corromper pessoas. Este é o mundo que nós estamos vivendo. Como alguém disse, a corrupção deste país é indestrutível. Mas eu digo, a corrupção dentro do homem é indestrutível. O próprio Deus diz, o coração do homem está doente. Quem pode curar? Ninguém. Nem Deus pode curar. Deus nos deu Jesus e diz, sigam-no. Se puderem, se conseguirem, morram para si mesmos e provem que têm fé. Façam as obras que Jesus pediu e então vocês vão herdar a vida eterna. Há pessoas que pensam que vão herdar a vida eterna de qualquer jeito. Meu irmão, olha bem para esse texto. Deus diz, quando eu fechar o céu, quando eu ordenar os gafanhotos que destruam suas colheitas, ou mandar uma peste para atacar o povo, uma epidemia, então, se vocês reconhecerem que pertencem a mim, e confessarem a mim seus erros, e abandonar seus erros, e orar a mim desta maneira, não é pedir para tirar a peste, não é pedir para chover, não é pedir para acabar com a infestação de gafanhotos, com as pragas, com a epidemia. É tempo de chorar, mas chorar por nós mesmos, porque estamos longe de Deus. É tempo de se arrepender dos males que temos praticado. E em terceiro e último lugar, Deus não disciplina somente o mundo, mas também os cristãos. Bendita e oportuna disciplina. Nós, como cristãos, temos por hábito pensarmos que Deus sempre está provando o outro, punindo ou julgando o mundo pelos seus pecados, mas ignoramos que o mundanismo, a filosofia mundana, que contraria os princípios de Deus, a verdade de Deus, está dentro de nós, abundantemente vivendo dentro de nós. Querem ver? Temos transformado os nossos prédios de celebração a Deus em casas de espetáculo. As igrejas se transformaram em teatros. Os nossos serviços de celebração se transformaram
em shows que provocam apenas emoções nos assistentes e nenhum arrependimento, nenhuma restauração. Muitos jovens dizem, você viu um novo movimento que está na cidade? Você viu um novo movimento que nasceu ali? Você viu aquele movimento? Eles se esquecem de suas igrejas, se esquecem dos planos que Deus estabeleceu para eles, porque querem se divertir. Os cantores, que deveriam conduzir o povo à presença da grandeza divina, têm se transformado em artistas profissionais, que exigem pagamentos altos para se exibirem. Cobram caro, exigem hotéis 5 estrelas, primeira classe. O louvor, em vez de ser dedicado a Deus, tem sido dedicado à nossa alegria. A direção mudou. Em vez de alegrarmos a Deus, nós queremos nos alegrar no momento de louvor. Nós queremos o prazer emocional. Se eu não sinto alegria, o louvor hoje não foi bom. Se não cantar a música que você gosta, esse louvor não presta. Os ministros de louvor até parecem animadores de auditório. Ficam se exibindo, achando que as suas baboseiras, seus trejeitos, vão edificar a igreja do Senhor. Nossas pregações se transformaram em mensagens de autoajuda e positivismo. Deus quer te dar vitória, a vitória é tua, creia, não duvide, é hoje. Pregue isso agora. Você, pastor, que fala isso, sai da sua casa, vai andar nas ruas. Em vez de defendermos a verdade divina, defendemos a ideia e a cultura de todos em nome de uma falsa coerência. Eu gosto daquele pastor porque ele é coerente. Coerente com o quê? Coerente com as suas ideias absurdas. Você não conhece teologia, você não conhece a Bíblia, você não conhece Deus, você não conhece a palavra de Deus. Então o que ele prega se ajusta aos seus poucos neurônios. E então você diz, ele é coerente. Mas aquele que fala a verdade, aquele que prega o evangelho, esse não é mais coerente. Esse é louco. Esse é como Paulo. Esse é como Jesus. Mas eu vou deixar para explicar isso um pouco mais à frente. Em vez de amarmos a igreja que Deus nos deu, passamos a gostar de outros movimentos que satisfazem o nosso paladar. Como eu já disse, muitos deixam de devolver a Deus o que é dele, o autor e doador de todas as bênçãos materiais que chegam às nossas mãos. Há tantas coisas que estamos praticando em nome da modernidade, do orgulho e do egoísmo, que infelizmente precisamos ser repreendidos para não sermos rejeitados. Entenda este momento como uma disciplina de Deus, para que você e eu não sejamos rejeitados lá na frente. Se arrependam, mudem o comportamento enquanto podem, porque se não mudarem, vocês serão rejeitados lá na frente. Eu poderei ser rejeitado lá na frente.
Paremos de correr atrás de pensamentos e ideias que só anulam os pensamentos e os caminhos de Deus, mas que nós abracemos o Evangelho que nos conduz à verdade, que nós não duvidemos do que Jesus disse. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará do quê? Da mentira, do engano, do pecado, de uma vida afastada de Deus. Meu irmão, repare bem, para que eu conheça a verdade, eu preciso obedecer. Obedecer o quê? Os ensinamentos. Eu não sou cristão porque canto bem. Eu não sou cristão porque toco bem. Eu sou cristão porque quero obedecer aos mandamentos do Senhor. Porque quero ser discípulo. Porque só existe uma maneira de ser discípulo, não é frequentar a igreja, não é ser assistente de igreja, não é ser pastor, não é ser membro de uma igreja, não é ser professor, não é ser líder de um grupo pequeno, não é ser ministro de uma igreja, é ser obediente. O obediente se torna discípulo. E então este conhece a verdade, e a verdade o liberta. Essa era a palavra que eu queria dar a vocês nesta noite. E eu espero que você entenda que a disciplina de Deus, neste momento, é bendita e muito oportuna a todos nós. Que Deus os abençoe. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos ensinou nesta noite. Que o Senhor nos conduza em paz e que nós possamos compreender os teus mandamentos, as tuas advertências, os teus alertas, e que nós mudemos, que nós nos encaixemos nos teus planos, a fim de sermos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, para te glorificar, para te bendizer, para te exaltar, para reconhecer o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Queremos viver para a tua glória, queremos te dar prazer e queremos ter prazer no Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.